Não, glória a Deus. Acho que o tempo mudou, né? Se tivesse abafado igual aquele mês, vixe. Esse fica caçando lugar fresco desse lugar. Eu voltei esses dias sem noção. Tá frio a cadeira? Tá, não tá frio não? Daqui é plástico. É isso aqui. Só um menino. Que fazem, Folgada. Oi, gente. Oi, gente. Nós estamos namorando pegar essa menina. Ai, ai. Ela quer ser rapaz. É. Só vou estar estragando. Cadê o irmão Maci? Oi, vem. Mais? Só trabalhando, meu. Eu vi. Ele hoje foi lá embaixo para ver se eles aplicaram a injeção deles. Ele está todo tomado de dor. Aí eles não quis aplicar a beta-30. Eu falei que você não comprou besta. Comprar, vocês vendem sem receita. Aí aplicaram em casa. Mas tem medo. Eles não quis vender. Vixe. Eu chamei, tô tão cansada, Tomara, que eu não tô aguentando nada. Então vai ficando cansado pra Deus. Como é que é, Tânia? Ele falou que tava tão cansado, eu sou comadre dele, né? Madrinha Isaú. Ah, tá. Então vai ficando cansado pra Deus, que na hora que o trem apertar, aí você vai ver Deus. É. Aí pronto. É. Quase. A base é bom, rapaz. Ó. Vixe, será isso? Que bonitinha. Ei, menina. Ó, o outro. Dá pra ser. Dois? Dá pra É dois Um meninos. casalzinho. É. Tá bom demais. Paz, irmã Tânia. Mas tu trouxe a irmã Júlia, né? Sacrifício mais. Glória a Deus. É de Aleluia. Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, nessa noite, ó Deus amado, viemos, ó Pai das luzes, uma vez mais, ó Deus, bendizer o teu santo nome neste lugar, ó Deus. Nessa noite, ó Pai das luzes, nós sabemos, ó Deus, que tu és grande para poder nos abençoar. Tu és grande, ó Pai das luzes, para poder, ó Deus, fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Nessa noite, ó Pai das luzes, nós te pedimos, ó Deus, uma vez mais, que tu possa, meu Deus, vir paralisar, ó Deus, toda a ação do adversário. Que tu possa, meu Deus, vir agora, ó Deus amado, vir quebrar, ó meu Deus, todo o empecilho, ó Deus, que o adversário tem colocado, aquilo, meu Deus, que ele tem planejado contra a nossa vida, ó Pai das luzes. Nessa noite, ó meu Deus, que tu possa vir com tuas mãos poderosas, vir desfazendo, ó meu Deus, toda angústia, vir desfazendo, ó meu Deus, toda tristeza, ó Pai das luzes. Nós te pedimos, ó meu Deus, porque sabemos, ó Pai, que tu és grande, para poder, ó Deus, agora vir desfazer toda a obra, meu Deus, do maligno, toda a obra, ó Pai das luzes, do adversário. Lança, meu Deus, por terra agora toda a obra de macumbaria, de magia negra, ó Pai das luzes, que tu possa desfazer, em nome de seu Filho amado, Cristo Jesus. Nessa noite, ó Pai das luzes, diz a sua palavra, que antes que houvesse dia tu eras, e não há ninguém, ó Deus, que possa impedir alguém das suas mãos, porque operando tu, ó Deus, quem impedirá? Ninguém poderá impedir, ó Deus, o seu agir nesta noite, ó Pai. Que tu possa, meu Deus, neste segundo elo, saindo do cativeiro, que tu possa, meu Deus, nos tirar, ó Pai, das luzes do cativeiro, assim, meu Deus, como tu permitiu que o povo de Israel fosse para o cativeiro, Deus amado, mas tu tiraste eles, ó Pai das luzes. Nós também nessa noite, ó meu Deus, te pedimos que tu possa, meu Deus, vir quebrar, ó Deus, todo o mal, vir quebrar, ó Pai das luzes, toda a opressão do adversário, vir neutralizando, ó Pai das luzes, porque nós cremos, ó meu Deus, do seu poder. Meu Deus, nos dê força, Pai, para nós poder prosseguir, nos dê força, ó Pai das luzes, para nós podermos não olhar para trás, mas sim, ó meu Deus, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, o
nosso refúgio, ó Pai. Nessa noite, meu Deus, estamos te clamando. Cada um, meu Pai, que adentrou por esses portões, tem motivos para poder te clamar. Tem motivos, ó Pai das luzes, para poder falar contigo de todo o coração, ó Pai das luzes, nesta noite. Nós te pedimos, ó meu Deus, tu sabes que nós somos falhos, tu sabes, ó Pai das luzes, que nós somos pecadores, tu sonda, meu Deus, o nosso coração. Por isso, nesta noite, ó Pai das luzes, fala conosco, através, ó Deus, da sua palavra, através, ó Pai das luzes, dos louvores, ó Deus amado. Ah, meu Deus, nessa noite, Pai das luzes, só tu pode tirar o cansaço, só tu pode tirar as dores, ó Deus, só tu pode, ó Pai das luzes, vir neutralizar todo o mal, ó Pai, que tem vindo para tentar nos parar. Abençoa, meu Deus, os irmãos que nós evangelizamos nesse dia, que tu possa, meu Deus, visitar, confortar aqueles que enterraram entes queridos, ó Pai das luzes, que tu possa, meu Deus, nessa noite visitá-los, que tu possa, meu Deus, dar a eles o consolo, assim como diz a sua palavra. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite eu salvo os irmãos com a paz de Cristo Jesus. Uma noite abençoada onde Deus nos deu e nos concedeu mais essa oportunidade. Principalmente a irmã Júlia, por isso que está chovendo. Por isso que está chovendo, glória a Deus. Paz, irmã Lívia. Irmã Júlia, a senhora pode vir mais vezes para chover mais, viu? Glória a Deus. Nessa noite diz a palavra de Deus no livro de Isaías, no seu capítulo 43, segundo elo da campanha, saindo do cativeiro, onde Deus, eu creio que Ele vai nos tirar de todo o cativeiro que nós temos passado, que nós temos vivenciado. Diz a palavra de Deus no livro de Isaías: só Deus resgata Israel. Versículo 1: mas agora se diz Deus, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebar por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Direi homens por ti e os seus povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. A palavra de Deus nessa noite no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta maior da Bíblia Sagrada. Um homem na qual foi chamado por Deus. E o único que tem um sangue, nós podemos dizer, um sangue azul. Um sangue messiano. Um sangue na qual foi o único que mais falou sobre a vinda do Messias. Isaías, ele foi um profeta onde Deus o chamou para que ele pudesse agora vir profetizar, para que ele pudesse agora levar aquilo que Deus queria para o povo. É diferente profeta para sacerdote, profeta para pastor, profeta para bispo, profeta para apóstolo. É diferente o chamado de profeta. O profeta, ele te exorta. O pastor te apacenta, o apóstolo te apacenta, o bispo te apacenta, mas o profeta, ele exorta você. O profeta é diferente,
porque ele está sempre atento naquilo que Deus quer fazer com as pessoas. E Deus agora envia o profeta Isaías para poder profetizar sobre o povo de Israel. Só que o povo de Israel foi um povo que foi para o cativeiro, ali para a Babilônia. O povo de Israel agora estava rejeitando o que Deus queria para com eles, para o que eles viessem fazer. O povo não estava dando ouvido à voz dos profetas. Então Deus preferiu agora ficar em silêncio. Eu não sei qual que dói mais, se é o silêncio de Deus ou se é uma chicotada de Deus para nós. A chicotada nós entendemos que Ele quer o nosso conserto, porque a Bíblia nos diz que Deus nos corrige porque Ele nos ama. Mas o silêncio de Deus eu compreendo, até onde eu estudei, o silêncio de Deus dói a nossa extremidade da nossa alma. O silêncio de Deus faz eu e você questionar. O silêncio de Deus faz eu e você nos desesperar. O silêncio de Deus faz eu e você pensar que Ele não está nos vendo na face da terra. A chicotada nós apanhamos e consertamos, mas e no silêncio dele? O povo de Israel estava sobre o silêncio de Deus. Deus agora não havia mais falado com o povo de Israel. E por que isso? Por que Deus permitiu que o povo de Israel fosse parar no cativeiro? Porque o povo de Israel começou agora simplesmente a adorar outros deuses pagãos. Começou a adorar outros deuses de outras regiões e negando agora simplesmente o mover e o poder de Deus. Deus então fica em silêncio. O interessante que começou na vida do rei Salomão, quando Davi morre, Salomão aos 9 anos de idade, Salomão agora simplesmente vai fazer o que o seu pai disse para ele. Mas Jeroboão não tinha agora simplesmente ninguém para poder discernir, para falar para ele, para ensinar para ele como que ele deveria fazer para que o reinado fosse bem. E Jeroboão começou a reinar e fazer as coisas conforme era a força do braço, conforme ele desejava, conforme ele planejava. Jeroboão morre e quem fica no lugar? Fica o rei, ali em Daniel capítulo 10. Aquele rei na qual ficou no lugar dele para poder agora simplesmente dar procedimento. Sendo filho de Roboão, simplesmente a Bíblia nos conta que ele agora está reinando e fazendo conforme era o sonho dos pais. Deus permite o povo e o povo está preso no cativeiro. O povo fica preso e dentro do cativeiro ali, aquele povo que se encontrava preso, eles, por mais que eles clamavam a Deus, trabalhavam como escravo, clamavam a Deus, mas Deus não respondia a sua oração. Aquele povo ficou então desesperado e continuava trabalhando. Passados-se 40 anos, aquele povo já está um pouco velho. Passados-se 70 anos, aquele povo tem filhos. Os filhos, quando cresceram, começaram então a dizer e começaram agora a falar sobre Deus de Israel. Os pais já velhinhos começaram a contar o que Deus ele fazia antes, que Deus ouvia as orações deles, mas por conta da rebeldia, Deus agora não estava mais ouvindo, e ele se encontrava naquela situação, naquele cativeiro. Para que nós possamos entender a vontade de Deus, é preciso voltarmos na Bíblia, e nós entendermos o que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, enfrentando tanta injustiça, enfrentando tantas lutas, tantas coisas acontecendo. Sabe por quê, irmão? Pela dureza do coração do homem, pela dureza do coração das pessoas, pela dureza, porque a Bíblia nos conta que quanto mais se aproximasse o final dos tempos, as coisas não iriam melhorar. A tendência das coisas era só piorar. Por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você clame, não tem outro remédio a não ser nós conformar com a vontade de Deus, porque por mais que nós oramos, mais o mundo vai estar em conflito com Deus. Por quê, irmão? Porque Jesus havia profetizado que no final dos tempos
muitas coisas iriam suceder, iriam acontecer coisas difíceis na face da terra, e que a igreja ia ter que passar por momentos difíceis na terra. Irmãos, nós estamos vivendo o sétimo selo do livro do Apocalipse, é o último selo. Estamos vivenciando últimos momentos de vida na face da terra, e nós precisamos agora correr contra o tempo. Para quê? Para buscarmos a nossa salvação, para podermos pedir Deus para que Ele possa ter misericórdia da nossa vida, para pedir Deus para que Ele possa ter clemência da nossa alma. Aí muitas pessoas falam: mas eu já tenho Deus, eu não preciso ir em igreja, não preciso ir em católico, não preciso ir em lugar algum, porque eu já tenho Deus. E eu costumo sempre dizer: felizes são esses que têm Deus. Sabe por quê? Quem tem Deus não mente, quem tem Deus ama o próximo, quem tem Deus ajuda o próximo, quem tem Deus não fala mal, quem tem Deus protege, tenta ajudar. Mas muitos falam de boca. E a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 15: dessa forma muitos me louvam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. O coração do homem está longe da vontade de Deus, porque o coração do homem quer as coisas aqui terrena, mas eu e você não somos desse mundo. Eu e você só estamos de passagem nesse mundo. Nós estamos aqui, mas há pouco tempo nós vamos então estar numa outra dimensão. A matéria vai para a sepultura, mas a nossa alma tem uma direção. E é por isso, irmão, que nós precisamos sairmos do cativeiro. O cativeiro do povo de Israel era trabalhar como escravo, e o nosso cativeiro no século 21, o que é? São pecados, é a mentira, é a lascívia, é a cobiça, é a concupiscência dos nossos olhos, é a internet, é o celular, é o jogo, é os botecos, é a pornografia, é tantas outras coisas mencionadas que as pessoas se encontram presas neste cativeiro, e elas não conseguem sair, e elas até dizem que é normal, elas até dizem que simplesmente não tem nada a ver, mas está perdendo um tempo precioso na presença de Deus, está perdendo a oportunidade de clamar o santo nome de Deus. As pessoas têm cansaço, as pessoas têm fadiga para adorar a Deus, mas não tem cansaço para buscar coisas que alegram o coração. Não tem cansaço para buscar a Deus nas coisas que simplesmente vai ser beneficiado. E o povo de Israel, Deus estava dizendo para Isaías dizer: não sejais como o povo de Israel que tem olhos e são cegos. Não sejais como o povo de Israel que tem ouvido, mas são surdos para ouvir a minha voz, o que eu estou dizendo. O povo de Israel não queria ouvir a voz de Deus. O povo de Israel queria fazer conforme eles assim quiseram. Mas a Bíblia nos diz e nos conta que chega um momento em que eles, agora naquela escravidão, naquele trabalho solo escaldante, um deles vai, um soldado, e diz: você que é de Judá, por que você não louva um louvor? Por que você não canta uma música para aquele Deus que nós já vimos vocês falar? E ele responde para o soldado: porque simplesmente nós não podemos, porque nós somos de outra terra, de outra tribo, e os seus deuses não vão aceitar que nós viemos louvar e que nós viemos bendizer ao Deus que nós servimos. Mas Deus enviou Israel para o cativeiro, ao contrário que muitos dizem por aí, que simplesmente Deus não deixa nada de ruim acontecer na sua vida. Muitos pregadores dizem por aí que se você é crente, nada vai acontecer, nada vai pegar na sua vida. Mentira! Mentira que eles não vão dizer para você. Sabe por quê? Foi o próprio Deus que permitiu que eles fossem para o cativeiro. Porque lá no cativeiro eles iriam amadurecer a fé. Lá no cativeiro eles iriam ter tempo para clamar a Deus. E o cativeiro que eu e você temos passado, permissão de Deus, para quê? Para que nesse cativeiro nós possamos olhar e analisar o que nós estamos fazendo de errado da nossa vida, o que nós estamos fazendo de errado para o dia a dia da nossa vida. Irmãos, nós precisamos ver e valorizar a gente próprio. Você não pode simplesmente valorizar outras pessoas. Primeiro você deve amar a si próprio, para depois você amar outra pessoa. Irmão, quando a morte chegar, vai ter que separar o seu esposo, vai ter que separar o seu filho. Você precisa entender, irmão, que você tem que amar a si próprio e amar a Deus acima de todas as
coisas, porque a morte ela não avisa quando ela vai chegar, ou se ela vai simplesmente bater e dizer: eu posso levar o seu esposo, a sua esposa. Não, ela chega e leva, e você tem que viver na terra, você tem que dar o procedimento na sua vida na terra. Mas se você não estiver preparado para enfrentar tal situação, tal dor, você então irá cair sobre uma tristeza profunda, onde que o adversário aproveita dessa tristeza profunda agora simplesmente para levar as pessoas à depressão, para levar as pessoas em um quarto, para elas não conseguirem ter paz, para elas não conseguirem dormir, para elas ter um total desespero. Irmão, hoje estive evangelizando, o irmão disse para mim: eu quero que Deus faça algo na minha vida, para que as pessoas que me humilharam e que me humilham vejam que Deus é na minha vida. Eu respondi para esse homem no velório, disse para ele dessa forma: se você está buscando a Deus, interessado nisso, é melhor você parar. Sabe por quê? No meu conhecimento, no conhecimento da Escritura Sagrada, nós não podemos servir a Deus para poder simplesmente fazer com que as pessoas venham ver o milagre acontecer e dizer que Ele é na nossa vida. Ao contrário, nós temos que servir a Deus com um objetivo próprio. Sabe qual é esse objetivo, irmão? Nós morrer para o mundo e buscar a nossa salvação. Esse é o único objetivo que está escrito na Bíblia, ali em 1 João, no capítulo 4, no versículo 25. Essa é a última promessa que eu vos faço, promessa da salvação. Não vai ter uma promessa de riqueza, não vai ter uma promessa de vida boa, não, ao contrário, irmão. Se eu e você aceitamos Jesus, é para nós carregar a nossa cruz, é para nós carregar todo o nosso sofrimento e angústia, mas carregar com Ele ao nosso lado, carregar com Jesus ao nosso lado. Irmão, tem gente que nesse momento estão tão com o coração duro, que eles, por mais que estão doentes, por mais que estão enfermos, eles não têm vontade de buscar a Deus. Eles não têm força para buscar a Deus, porque se encontram abatidos, jogados no sofá da sua casa, se encontram abatidos, quase mortos. No mundo espiritual está morto, mas no mundo físico ele continua respirando, mas não tem perspectiva de vida. E quando morre, a Bíblia nos diz que os anjos do diabo vêm buscar essas pessoas. Mas não são só as pessoas que não buscam a Deus que vão para o inferno. Não, existem crentes que estão lá também. Existem pregadores que estão lá também. Existem apóstolos, bispos, pastores, pastoras, obreiros, diáconos, que estão lá no lago de fogo também. Não é só o católico, não é só o macumbeiro que vai, é todos aqueles que não conseguiram, irmão, guardar a boa nova de Cristo Jesus de Nazaré. É todos aqueles que não conseguiram amar o próximo como a ti mesmo. É todos aqueles que não conseguiram fazer conforme Ele diz na sua palavra. A Bíblia nos diz que então Isaías está profetizando. Isaías, ele desce as suas roupas, Isaías desce a sua cirola, Isaías fica nu, completamente nu, durante 3 anos e meio ali sobre Israel. E o povo que via Isaías peladão andando sobre Israel, os amigos dele se afastaram dele, diziam que ele estava louco. Os soldados queriam prendê-lo, mas Isaías gritava bem alto e dizia dessa forma: o Deus de Israel diz que vê Israel nu, Israel que na qual não está guardando os mandamentos. Israel está se prostituindo ao norte, ao sul, ao ocidente. Israel está se prostituindo como a prostituta. E então ele mandou que eu andasse nu durante 3 anos e meio. O único profeta que andou nu sobre as ruas de Israel. Se fosse nos dias de hoje, à esquina ele ia ser preso, ele iria ser apredejado, ele iria ser tido como um tarado. Mas naquele tempo, o profeta ele fazia aquilo que Deus ordenara ele fazer. Se eu e você, irmão, queremos ser abençoados por Deus, nós precisamos renovar a nossa força. Precisamos começarmos a sair do cativeiro a nossa mente. Precisamos, irmão, olhar as possibilidades onde Deus ele está, onde Deus ele quer que nós viemos aprender sobre a sua palavra. Tem coisas, irmão, tem maldição que somos nós
que pegamos com as nossas mãos. Tem coisas que Deus tira de nós e nós insistimos, e nós pedimos, e nós imploramos, e nós choramos, nós pagamos preço. Deus está tirando uma maldição que vai explodir a nossa vida, mas nós sem visão, cego, tendo olhos, mas não tem visão, nós queremos, insistimos, e quando acontece a tragédia, aí sim nós paramos e dizemos: e agora, Deus? Me ajuda, Deus. E aí Ele vai deixar você no cativeiro um pouco mais. Por isso, irmão, você precisa ter força. Você precisa, irmão, ter fibra. Você precisa, irmão, ter a confiança em Deus sobre a sua vida. Você precisa olhar de um lado para o outro e saber que Deus é contigo. Saber que Deus não vai te abandonar. Sabe por quê? Hoje estava um pouco angustiado durante a tarde, e eu pensando com Deus, preocupado, e Deus disse: sabe, meu filho, eu amava o povo de Israel a tal ponto deles terem fome e eu a saciar a fome deles. Eu amava o povo de Israel a tal ponto deles terem sede e eu fazer brotar da terra água para saciar a sua sede. Mas chegou um tempo que o povo de Israel, meu filho, eles me trocaram por deuses pagãos. Deus, irmão, eu compreendo Ele. E Deus nessa noite, Ele diz ao meu coração e ao seu coração: Ele quer que você seja dependente dEle. Seja dependente de Deus. Tem gente que confia no seu trabalho e que bebe com rigor dizendo: eu tenho trabalho, eu tenho meu dinheiro. Mas sabe que você está perdendo a oportunidade de ser totalmente dependente de Deus. Quando você é dependente de Deus, por mais que você sofre, por mais que você passe por humilhação, por angústia, por mais que você está caído, Deus te supre, Deus te ajuda, e você sabe que o dono do universo está contigo. Você entende? Mas quando você tem o seu salário, quando você é convicto, você não consegue distinguir se Deus é contigo de verdade. Por quê, irmão? Porque o homem na terra em si confia nas suas mãos. Jeremias capítulo de número 17, ele disse: maldito é o homem que confia no homem. Quando ele disse maldito é o homem que confia no homem, não quer dizer que eu não venha confiar na nossa irmã Anitta, no bispo Ricardo. Não, ele está dizendo: maldito é o homem que confia em si próprio, que confia no seu dinheiro, que confia no seu carro. Esse é maldito. As pessoas interpretam errado e dizem, quando alguém falha com a gente, a pessoa diz: maldito é o homem que for acreditar no homem, aí no que é que deu. Não, mas não é acreditar no homem. O que a Escritura está dizendo não é nós acreditar no outro homem, não. Maldito é aquele que acredita em si próprio. Outros não vai te revelar desse jeito. Outros não vai dizer para você dessa forma. Maldito é aquele que acredita em si próprio. Ou seja, tem gente que fala: mas eu tenho salário, eu tenho meu imóvel, eu sou rico, eu sou fazendeiro, e acha que ele pode pisar no pobre, que ele pode menosprezar o pobre, que ele pode colocar o pobre lá embaixo, se esquecendo que o Deus que nós servimos, Ele é justo. E o Deus que nós servimos, Ele não vê ninguém diferente de ninguém. Todos nós somos iguais. E pode deixar, irmão, que tudo que alguém esteja fazendo mal contra você, pode esperar, pode aguardar, que o Deus de Israel vai dar retorno. O Deus de Israel vai retornar. Todo o sofrimento que você passou na caminhada do deserto, todo o sofrimento que você está vivenciando nesse cativeiro, o Deus de Israel vai te dar retorno. Ele não esqueceu de você, não, irmão. Ele sabe. E é para isso que Ele levou nós desse cativeiro, para nós sermos lapidados, para quando nós sairmos desse cativeiro, nós termos uma estrutura, nós temos uma base sobre a palavra de Deus. A Bíblia nos diz: 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nós não vamos ser atingidos no mundo espiritual quando a sua vida está no altar de Deus. Onde é o altar de Deus? Aqui onde eu estou? Não, o altar de Deus é o seu coração. O altar de Deus é a sua vida com Ele. Aí uns falam dessa forma: sabe, apóstolo, sua igrejinha é tão pequenininha, não vai quase ninguém. Eu disse, ali à tarde, eu disse dessa forma assim: sabe, irmão, lá só fica quem aguenta. E ele disse: por quê? Porque lá, ou você serve a Deus no deserto, ou você então casca fora e não volta mais. Lá ou você aguenta a verdade,
ou você pula fora. Porque, irmão, se fosse mentira, isso aqui não caberia de gente. Se eu estivesse pregando como eu pregava quando era missionário, arrastava-se uma multidão de gente, mas porém estava eu e essa multidão indo para o inferno, prometendo casa, prometendo carro, prometendo coisas materiais. Desliga, irmão. Esquece dessas coisas materiais, irmão. Você trabalha tanto, você se esforça tanto, faz a sua casa, a morte vem e te leva, irmão. Esquece. Pega a Deus para que Ele possa salvar seu marido. Pede a Deus para que Ele possa salvar seu filho. Peça a Deus que Ele possa transformar a sua vida. Peça a Deus que Ele possa restituir, te avivar o seu vizinho, para que ele possa andar sobre a presença de Deus. Eu vejo as pessoas na implicância danada, correndo, passando por cima dos outros, falando mal dos outros para ter lucros. A morte vem e pá, leva. E aí, para onde foi aquela alma? Irmãos, nós estamos vivendo últimos tempos e não há tempo mais para nós podermos querer as coisas materiais desse mundo. Se Deus quiser nos dar, Ele vai dar. Mas se Ele não quiser, continue adorando a Ele. Do jeito que você está, irmão, você ainda não está passando necessidade, porque Ele tem suprido a sua necessidade. Você não está passando frio, porque Ele tem suprido o frio na sua vida. Você não está passando sede, porque Ele tem suprido também. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, talvez você não está no lugar onde você sonhava estar. Você não está na casa que você sonhava estar, mas você está onde Deus quis que você estivesse. Você está onde Deus escolheu que você viesse estar. Para quê, irmão? Para você ser uma coluna neste lugar. Para você ser uma coluna, para que o vento viesse bater e você ficar firme. No passado, Deus usava os profetas, e os profetas tinham a terrível missão de dizer aquilo que o povo não queria ouvir. A Bíblia nos diz em 1 Samuel que o povo rejeitou e pediu um rei. Está aí porque nós temos um presidente, está aí porque nós temos um prefeito e vereadores. Por quê? Porque o povo recusou Deus e quis o homem na terra. E Deus disse dessa forma: Samuel, dá a eles um rei. Unge lá Saul e coloca Saul como rei de Israel. E a Bíblia nos diz que Saul, o dinheiro e o poder político começou a entrar no coração de Saul, e Saul começou a maltratar o povo. E o povo inconformado foi até Samuel, e Samuel disse para eles: esse é o rei que vocês pediram. Rejeitaram o Deus dos Hebreus, rejeitaram o Deus de Israel. A Bíblia nos diz, irmão, que nós precisamos agora andarmos com sinceridade de Deus. Outro dia um irmão me disse dessa forma assim: sabe, W, você tem medo de oração contrária? Eu respondi para ele dessa forma: sabe, irmão, os pastores de Carlos Chaga, pode juntar um por um, Mahanamé, está filmando mesmo ao vivo, pode juntar todos eles, pode subir monte, pode ficar uma quarentena, uma novena, pode fazer o que eles quiserem. Eu não tenho medo de oração contrária. Ah, mas por quê? Porque eu tenho base bíblica, eu conheço Bíblia. E o Deus que eu sirvo, o Deus dos Hebreus, Ele não responde oração contrária de